Fala galera, beleza? Estamos de volta aqui com mais um capítulo do livro O Homem Mais Rico da Babilônia. Tá aqui algumas observações que eu fiz, que o nome das pessoas é meio estranho nesse livro. Não é igual aqui no Brasil, por exemplo, Pedro, João, Paulo, José, Francisco, Antônio, etc. Então, o capítulo 5 e o capítulo 6 são capítulos pequenos, mas muito interessantes. Tá? O primeiro fala sobre as muralhas da Babilônia. As muralhas da Babilônia era tão fortificada que dificilmente exército inimigo rompia essa muralha. Inclusive nesse período aí que o rei saiu, era uma jornada com todo o seu exército, deixando pouquíssimos soldados para tomar de conta da cidade, e aí eles foram para uma batalha e outro povo aproveitou aquele momento para poder tentar invadir, tá, a cidade da Babilônia, que é uma cidade de comerciante e uma cidade muito rica naquele período. Certo? E levou mais ou menos exatamente 4 semanas e alguns dias essa batalha direta, e o povo vinha até a muralha a perguntar para os soldados, na verdade para o soldado bem, eram os soldados mais velhos que estavam lá de guarda, chamado de Banzar. Tá? Então o Banzar era um velho soldado e ele sempre dava informação otimista para a população. Veio senhores, veio crianças, veio mulheres grávidas preocupadas, o povo invadir, matar os seus filhos, matar os seus esposos, etc., que estavam feridos da guerra. Então passava muito soldado, ia para a guerra, voltavam soldados lá mutilados, soldados mortos, mas a muralha continuava de pé, certo? Então esse episódio levou aí essa faixa de 4 semanas e alguns dias, mas o muro resistiu e aí o pessoal acabou, aquele povo que estava atacando a Babilônia acabou desistindo. Por modo que também o rei já estava retornando com o seu exército da batalha vencedor, tá? E aí esse outro exército estava atacando aqui a Babilônia e foi embora, fugiu. E aí começou uma outra jornada, um outro capítulo do livro que é muito mais interessante, chamado de O Negociante de Camelo. Aí a gente vai ver algumas histórias, eu espero ser muito breve, vou dar uma resumida bem legal, que se dá com dois personagens mais, vamos dizer assim, dois personagens principais desse capítulo, que são o Debazir, que é o negociante de camelo, e o Tarkad, que é um cara que acabou se endividando, inclusive ele se endividou com o Dabazir, tá? Que esse Dabazir era um dos amigos dele, começou a pedir dinheiro emprestado para fazer alguns negócios e aquele negócio dele, aqueles investimentos dele começaram a dar errado, do Tarkad. E aí ele tinha vergonha, onde ele ia ele andava se escondendo, ele já estava com 2 dias que ele não comia. Inclusive no início do capítulo fala que ele pegou 2 figos, né, nesse período, nesse pouco espaço de tempo, no muro, e uma senhora saiu muito irada com ele lá, acho que com umas varas lá, ele pegou e saiu correndo. E aí ele ficou próximo de uma hospedaria, esperando que algum conhecido dele aparecesse lá, que ele ia pedir um dinheiro emprestado para ele poder comer, para poder entrar na hospedaria, poder tomar um banho e tal, dar uma descansada. Mas aí apareceu o Dabazir, que é o negociante de camelo, e ele falou assim: oba, hoje o meu amigo vai acabar me pagando minhas dívidas que não deve aí das minhas moedas de prata e tal. E aí o Tarkad falou para ele que não tinha dinheiro naquele momento. E aí ele convidou o Tarkad, o Dabazir convidou o Tarkad para entrar na hospedaria, que ele ia se alimentar e eles iam conversar. E aí o Dabazir, de acordo com as descrições do capítulo, é um comerciante de camelo, um cara bem grandão, gordo, que ele pediu logo uma perna de cabra com algumas verduras, e o cara atracado, imagina uma perna de cabra mais ou menos assim, né? Uns 60 centímetros mais ou menos aí. E o cara atracado ali, enquanto o Tarkad já estava com fome, mas ele não pedia, e o Dabazir também não oferecia. E ele começou a contar uma história. Quando o Dabazir se assentou mesmo, que falou que ia contar uma história, todo aquele povo que estava na hospedaria, que estava se alimentando, ouviram e falou: olha, o Dabazir vai contar a história, bora todo mundo se aproximar. Fizeram um semicírculo dele ali, né? Ele começou a contar a história dele. E ele falou o seguinte, que ele nem sempre foi assim um grande comerciante de camelo, um cara muito próximo, tá? Na juventude dele, tá? Ele também teve alguns infortúnios, inclusive ele teve a oportunidade de trabalhar, que todo mundo teve a oportunidade de juntar dinheiro, ele tinha uma ambição de crescer financeiramente na vida também, mas ele começou a fazer algumas coisas erradas, inclusive depois que ele perdeu o dinheiro dele, tá, em
alguns investimentos foi improdutivo, foram assim bem irresponsáveis, e ele acabou, a esposa dele acabou voltando para casa dos pais, que era o costume da época, e ele teve que sair daquela cidade, teve que sair da Babilônia, ele foi para outra cidade, e aí ele conheceu algumas pessoas, alguns caras que começaram a convidá-lo para fazer alguns trabalhos de saquear, né? Então ele começaram a fazer o saqueamento das carruagens, cara, alguns comerciantes viajavam de uma cidade para outra, tá? Tipo Fenícia para a Babilônia para fazer vendas, e eles acabaram saqueando, e o primeiro saque dele foi, vamos dizer assim, que foi positivo, né? Eles tiveram sucesso. Não tinha guarda, não tinha nada, eles acabaram aí. Ele foi para outra cidade, gastou todo aquele dinheiro, só que ele tinha pegado muito dinheiro, dividiram entre si e foi. Na segunda vez que ele tentou fazer isso, o que aconteceu? Eles foram pegos, já tinha uma guarnição, já tinha uma segurança maior, tá? E aí eles foram pegos, e eles foram despojados de tudo que eles tinham, e ele acabou sendo vendido como escravo. Foi vendido como escravo por 2 moedas de prata, e quem comprou ele foi um chefe sírio, né? E acabou levando ele lá para o deserto, lá onde ele residia, lá com as suas esposas, com os seus trabalhadores, seus capangas e tudo mais. E o que aconteceu? Quando chegou lá, ele chamou as esposas, eram 4 esposas, e ofereceu o Dambazi, que hoje era um negociante de camelo, e ofereceu ele, se elas quisessem, para ele ser um eunuco, né? O eunuco é aquele cara que, para cuidar das esposas dos senhores lá, ele era capado, né? Eles tinham cortado suas genitálias e tal, para não fazer nenhuma ofensa, né? Assim, no matrimônio dos senhores. E aí o que aconteceu? Nenhuma das esposas dele, das 3 mais novas, não quiseram, e a quarta, que no caso seria a primeira mais velha, que era a Cira, ela falou: olha, nós já temos eunuco demais, o que eu estou precisando mesmo, na verdade, é um cara que entenda de camelo. Eu preciso da minha mãe, não tem ninguém que saiba cuidar do camelo tão bem que possa me levar e trazer com segurança. Aí, cara, o Dambazi, inteligente, falou: não, eu entendo tudo de camelo, faço até ele ajoelhar, andar, tudo quanto é jeito, eu levo ele sem cansar, e por quilômetros aí, trago. Aí o cara falou: olha, ele sabe mais do que é necessário. Ela disse: então, se você quiser, me dê ele, que ele vai cuidar dos meus camelos. Ah, beleza, então pronto. Botou o Dambazi como escravo para cuidar dos camelos. Só que o Dambazi, ele estava escravo naquele momento, mas ele não era escravo, né? Ele era um cara livre, só que as atitudes dele, as decisões dele levou ele até aquele momento. E aí teve vários diálogos com aquela senhora, com a Cira, né, que era uma das esposas do chefe sírio. E aí ela perguntou para ele se ele tinha alma de um escravo ou alma de um homem livre. Ele falou: tinha alma de um homem livre. Ela disse: então por que tu não está aqui? Por que tu não reage? Ela falou assim: o teu rei não vai, se esforça e vence todas as batalhas e tal, dos inimigos. Ele falou: ela disse: olha, o teu inimigo maior é tuas dívidas. Sai daqui, vai lá, enfrenta o teu inimigo, paga tuas dívidas e se torna um homem honrado. Ele disse: mas como eu posso fazer isso? Sou escravo, se eu for tentar sair, o meu senhor vai me matar. Ela disse: olha, daqui a alguns dias eu vou visitar minha mãe de novo e eu vou precisar que você vá comigo. E aí de lá a gente conversa. E aí aconteceu o quê? Passou alguns dias, alguns meses na verdade, e ela precisou voltar para visitar a mãe dela. Ela mandou agitar os 2 camelos, e aí colocou bastante comidas, colocou bastante água, colocou até roupa do seu marido e foi para casa da mãe com ele e mais um empregado. Chegou lá, ela disse: olha, o meu marido está desmaiado de bêbado, todos os empregados, todos os capangas dele também tá, e agora é a tua oportunidade. Eu vou te perguntar mais uma vez: você tem o espírito de homem livre ou o espírito de um escravo? Ele falou: tem o espírito de homem livre. Ela disse: então pega esses camelos, tudo isso aqui, e vai-te embora. Resolve a tua vida. Eu quero que tu prove agora se tu é realmente um homem que tem o espírito de homem livre. Certo? E aí, ele foi para lá, passou muito dia no deserto, quase ele morre, ele estava desistindo já, ele lembrava disso. E aí ele conseguiu chegar a um lugar onde tivesse uma fonte, onde ele pôde colocar os camelos para tomar água. Ele conseguiu, já tinha desmaiado, já tinha caído do camelo, os camelos já estavam distantes dele quando ele acordou, certo? Mas ele colocou aquilo na cabeça, porque ela perguntou para ele uma coisa muito séria: se ele tinha o espírito de um homem livre ou o espírito de um escravo. E ele falou: não, eu tenho o espírito de homem livre. Mas então você tem que provar que você tem o espírito de homem livre, tá? E ele conseguiu, depois de alguns dias aí no deserto, aquele sol escaldante, ele conseguiu chegar na estrada que vai para
a Babilônia, tá? E ele voltou para lá, no lugar dele, procurou todos os caras que ele devia, conversou, explicou a situação dele e começou a pagar as pessoas, começou a trabalhar e começar a pagar de um por um, tá? Até destrivar daquela dívida ali. E uma das coisas que fez ele, o cara que ele mais devia, na verdade, que era o emprestador de dinheiro do capítulo passado, apresentou ele para um cara que trabalhava para o rei e ia comprar camelos. E como ele já entendia de camelo, foi a mão na roda, né? Então ele se deu muito bem. E uma frase que vai ficar nesse final desse capítulo é o seguinte: onde há determinação, o caminho pode ser encontrado. Na verdade, para isso serve para cada um de nós. Onde há determinação, o caminho pode ser encontrado. Beleza? Tamo junto até depois do fim. Galera, esse é o capítulo 5 e o 6 do livro O Homem Mais Rico da Babilônia.